Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 4 de maio, vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje a lição é o ano de 1844. Então nós vimos aí que os primeiros 490 anos da profecia, dos 2.300 anos, foram designados especialmente aí para a nação judaica da antiguidade, para a vinda do Messias naquela época, não é isso? A última parte aí dos 2.300 anos tem a ver com o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios, né, juntamente com a purificação do santuário celestial e finalmente a segunda vinda de Cristo, né? Ao olharmos aí, vemos aí os primeiros 490 anos aí, se aplicarmos aí o princípio do advento do Messias, que termina em 34 depois de Cristo com a sua morte, né, por mim e por você, ao subtrairmos esses 490 anos, que são os primeiros anos aí da profecia de 2.300 anos, o restante sobra aí 1810 anos. Bom, esses 1810 anos, ao aplicarmos ao povo de Deus, se partirmos aí de 34 depois de Cristo e somarmos aí os 1810, chegamos aí a 1844 depois de Cristo, né? Onde deu início aí à purificação do santuário, a restauração da verdade sobre o santuário e o juízo celestial no tempo do fim. Então, o que está acontecendo hoje é o juízo. A minha vida e a sua vida está passando ali no santuário celestial, né? As suas escolhas, as suas decisões vão ser determinantes para a sua salvação ou para a sua perdição. Então, lá em 1844, no ano de 1844, deu início aí à purificação do santuário e ao juízo celestial para o tempo do fim. Bom, em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que é a mensagem do primeiro anjo, Deus, né, lhe faz aí um apelo, o último apelo a toda a humanidade, para que responda ao seu amor, aceite a sua graça e viva de forma piedosa e obediente. Essa mensagem do anjo, já vimos que anjo, né, em Apocalipse aí ele significa mensageiro, né? Ou seja, cada um de nós devemos o quê? Proclamar a mensagem de salvação de Cristo Jesus a toda a humanidade, né? Para que eles possam entender e aceitar Cristo Jesus, o seu amor, a sua graça que foi de graça. Ele deu a sua vida para nos substituir, né? Porque quem deveria estar pendurado no madeiro era cada um de nós, mas Cristo ele nos substituiu pelo seu amor. Então devemos só simplesmente aceitar Cristo Jesus, a sua graça, aquilo que ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Vivemos aí até o seu regresso de forma piedosa e obediente, vivendo pela palavra de Deus. Uma lição pede para a gente ler Levítico 16, verso 16. Qual foi a razão, né, para a purificação do santuário? O que isso nos ensina sobre o Evangelho? Então, o santuário, como nós sabemos, ele precisava, né, ser purificado uma vez por ano. Por quê? Quando o cordeiro era levado para morrer pelos nossos pecados, esse sangue do cordeiro era aspergido pelo sumo sacerdote lá no santuário. E tudo que está no santuário apontava para Cristo. Então, esse santuário ele precisaria ser purificado. Por quê? Por causa dos pecados do povo. O santuário tinha que ser purificado, não tinha jeito. Então, o Evangelho, sem ele, não existe salvação. O Evangelho é o próprio Cristo dando a sua vida por mim e por você. O Evangelho proclama a nossa esperança. E a nossa esperança está mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. Essa fé vem de quem? É um dom de Deus, mas eu preciso colocar em prática todos os dias na minha vida, né? Mediante a fé em Cristo Jesus, no sacrifício que ele fez por mim, por mim e por você. Assim como o santuário, né? O sacrifício ali de animais, né? Substituíam a morte do pecador. Cristo é o nosso substituto. Ele substituiu a mim e a você. Então, pela graça de Cristo, né, pelo que ele fez por mim e por você, somos justificados. Nós não temos méritos nenhum. Os méritos estão em Cristo Jesus, porque através dele somos justificados, porque ele deu a sua vida por mim e por você. A lição pede para a gente ler também Levítico 23, 26 a 29, depois vocês meditem nesse texto. O que Deus ordenou ao seu povo que fizesse no dia do juízo,
E o que isso significa para nós? O juízo já está acontecendo, né? A nossa vida já está passando, não é isso? O que nós devemos fazer hoje e o que o povo deveria fazer, o que cada um de nós devemos fazer. Lá os israelitas deveriam o quê? Se humilhar e examinar o seu coração. Nós hoje temos que fazer exatamente isso, né? Devemos o quê? Nos humilhar, examinar o nosso coração, confessar os nossos pecados, né? E se arrepender e pedir a Deus, né? Que nos purifique, né? De toda essa imundície. Isso nós temos que fazer todos os dias. Nós devemos confessar os nossos pecados para homens. Ninguém tem essa autoridade aqui na terra para que nós possamos confessar os nossos pecados e eles nos perdoar. Não. Somente Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, né? Somente Cristo, que é o nosso advogado, somente Cristo, que é o nosso intercessor, somente Ele pode perdoar o meu e o seu pecado. Por isso nós devemos examinar o nosso coração, confessar os nossos pecados somente a Cristo, nos arrepender, para que Deus possa nos purificar. Não é isso? Devemos fazer isso todos os dias. Todos os dias devemos examinar os nossos corações. E se existe algum pecado que porventura cometemos, devemos confessar, nos arrepender desse pecado, para que Deus possa nos purificar, para que Deus possa nos perdoar. Não é isso? Como vimos, Daniel 7-9 e Apocalipse 14 se concentram especialmente aí nos apelos urgentes de preparação para a hora do juízo. Hoje é o dia de preparação. É hoje, não é amanhã, é hoje. Você deve estar se preparando todos os dias. De que forma? Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando, buscando intensamente Cristo na sua vida, né? Para que você possa estar preparado para quando Jesus voltar, né? Você esteja preparado para se encontrar com Ele na nuvem dos céus. As suas escolhas vão determinar se você vai estar perdido ou se você vai estar salvo. Escolha estar do lado de Jesus todos os dias. Procure Ele todos os dias, para que a sua salvação seja efetiva e você possa ser salvo, né? Ganhar a coroa do vencedor. É isso que nós devemos buscar todo dia. Que Deus realmente coloque o desejo no seu coração de você poder buscar Ele todos os dias na sua vida. E de preferência nos primeiros horários, né? Porque, como diz na palavra de Deus lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar Jesus, seu reino, né? A sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que possamos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida, em tudo que nós viemos a fazer. Que Deus te abençoe, te dê uma quinta-feira abençoada. É meu desejo, minha oração. Amém.